Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não vi ainda. Falei o nome de todos que estão aí. Cadê o restante? Catarina. Opa, Catarina. Gente, Catarina fazendo aula. Mais alguém? Eduarda. Jóia, que eu estou fazendo a chamada à medida que eu estou já falando os nomes aqui, para me facilitar. A hora passa muito depressa. Se eu deixo para o final, depois eu fico agarradinha. Amanda, ok. Yuri, ok. Vitor Hugo, ok. Mais quem? Deixa eu ver mais quem. Tarará, tarará, tarará. Guilherme Francisco, presente. Bom dia. Bom dia, meu querido. Muito bem. Se alguém mais for chegando, for aparecendo, a minha secretária aqui vai me ajudando. Minha Gabi, professora como eu, ela me acompanha em todas as aulas. Muito bem, meus amores. Como vocês falaram que alguns disseram que ainda tem um pouquinho de dúvida em encontrar os advérbios, ou Daniel Campbell entrando, encontrar, ter assim um pouquinho de dificuldade em encontrar os advérbios, as tia. locuções adverbiais. Oi. Assim, eu não tô com dúvida, mas eu falei porque eu queria revisar a matéria. Certo, princesa. Isso, Tá? é isso aí, tá bom. Jamile entrando, bom dia de novo, Jamile. Então, sempre eu faço assim, Marcela, eu dou um conteúdo. Se ainda encontra dificuldade, eu vou para um outro conteúdo, mas sempre esse conteúdo dado, ele é revisto, tá? Tanto que daqui a pouquinho vai chegar um ponto em que nós vamos voltar lá em adjunto de nominal, vamos rever mais adjunto de nominal, vamos rever também o complemento nominal, que foi um conteúdo dado, que eu tenho que voltar nele, porque neste bimestre isso vai entrar em avaliação, então eu sempre tenho que ir e voltar. Tá? Lucas Queiroz está entrando, ok, já entrou. Joia, acho que eu já falei o nome de todos. Bom, então, como vocês... Rebeca, joia. Como estamos falando em advérbios e locuções adverbiais, o que eu peço agora, desliguem, desativem o áudio, só liguem quando quiserem fazer alguma pergunta, tá? Porque qualquer ruído atrapalha a nossa vida nesse momento, né? Que é tão curto o nosso tempo aí de aula. Abram na página 31, antes da gente ver um pouquinho de aposto, deixa eu dar continuidade aqui, na página 33, perdão, falei errado. Na página 33, vocês têm um quadrinho bem explicativo, é uma explicação bacana que tem aí na página 33, olha aí, onde tem esse quadro especificando dos advérbios e o que é locução adverbial. Nós já vimos, vocês lembram que nós já lemos isso aqui, já vimos quais são as locuções, quais são os advérbios, não vimos? Vimos ou não? Quem lembra? Vimos ou não? Vimos. Vimos. Então, aí nesse quadro, quadro, só para a gente voltar aí no conteúdo, tá? Arthur Eloy está entrando também, muito bem. Os advérbios, acompanhem comigo aí, eu leio, vocês acompanham, tá? Os advérbios e as locuções adverbiais, que são expressões ou grupos de palavras que apresentam a mesma função que os advérbios, foi o que eu falei para vocês. Elas indicam circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação e caracterizam o processo verbal. O advérbio também pode funcionar como elemento que articula as partes do texto, promovendo a coesão textual entre elas. Então, a importância do... Oi, João Marcelo. Quer falar? Não. Então, Oi, quem quer falar comigo? João Marcelo quer falar comigo? Não. Então, os advérbios, a importância da gente identificar é mostrar que é importante na parte da escrita, quando a gente produz algo, a circunstância que ele exerce. Os advérbios e as locuções adverbiais exercem a função sintática de adjuntos adverbiais, foi o que eu falei para vocês. Isso aqui que vocês têm que entender.
Todas as palavras que indicam essas circunstâncias, que são os advérbios ou as locuções adverbiais, a função sintática delas é elas serem adjuntos adverbiais. Isso vocês não podem esquecer, tá? Porque acontece muito no 7º ano isso. Dependendo de como o aluno, se ele não prestar atenção no enunciado, ele erra a questão inteirinha. Foi o que eu já citei para vocês. Se eu pergunto no enunciado, dê a classe gramatical, eu vou dizer se aquela palavra é advérbio ou se aquela expressão é uma locução adverbial. Se eu peço no enunciado, dê a função sintática, eu vou dizer se aquela palavra ou aquela expressão é um adjunto adverbial, tá? Então, essa nomenclatura vocês não podem esquecer. Muito bem. Então, agora vamos voltar lá na página 34. Vamos aí, peguem a página 34 da apostila, onde a gente vai começar a ver o aposto. Dentro das funções sintáticas, além do sujeito, dos objetos, né? Direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial, nós temos também um aposto e o vocativo. Então, aposto e vocativo são dois termos que entram em análise sintática. Hoje nós só vamos ver aposto, mas em alguns momentos eu vou citar vocativo também. Mas eu não vou exercitar hoje o vocativo, nós vamos ficar só em aposto. Esta semana a gente vai trabalhar mais adjunto adverbial, aposto e vocativo, tá? O aposto é o termo que se refere a uma explicação. Ele tem vários tipos de aposto. Ele pode se referir a uma explicação, ele pode se referir a uma enumeração, ele pode se referir a uma especificação. Então, tem várias maneiras a gente justificar o aposto. Só que tem um detalhe assim, muito interessante. O aposto, para a gente descobrir, ele vem entre vírgulas, o aposto geralmente vem depois de 2 pontos, ou o aposto também pode ser apresentado entre travessões. Então, no número 4 aqui, como que eu abaixo aqui, Gabi? Espera aí, meus amores. O número 4 tem, seguindo aí na apostila, ó. A seguir, releia uma das falas citadas na reportagem que você leu no início do capítulo. Nós já vimos essa reportagem antes do recesso. E o trecho é o seguinte: se uma lei não está ao alcance das palavras, ela não pega. Você precisa conscientizar e exigir o cumprimento, diz Dilson de Almeida Souza, assessor técnico do CONTRAN. Agora vem a letra A, só para a gente introduzir aposto, tá? Nós vamos tentar descobrir aqui, sem saber o que é aposto, sem ter uma noção do que é aposto, tá? Vamos ver se vocês conseguem descobrir. A que termo do fragmento, para quem não sabe é um trecho, se refere à expressão destacada. Então, a expressão destacada é assessor técnico de CONTRAN. A que termo ele se refere? Aqui. Dilson de Almeida Souza. Então, escrevam aí, porque não tem como eu colocar, tá? Eu ainda não perguntei para a Daniela como faz esse processo, não. Então vamos para o slide aqui, que tem aqui no slide. Então, aqui termo, já responderam certinho. Então, o termo se refere à expressão Dilson de Almeida Souza. Agora, na letra B, a expressão em destaque, que eu já li para vocês, é essencial para a compreensão do restante do fragmento? Com que objetivo o autor da reportagem utilizou? Tentem tirar a expressão assessor técnico do CONTRAN. Vê se dá para entender se realmente é necessária esta informação ou dá para você entender sem ter essa informação. Leiam silenciosamente de novo, sem a expressão. Cada um pensa aí no que responder. Vê se compromete alguma coisa no entendimento se você tirar assessor técnico do CONTRAN.
Não, não Não, influencia. né? Não é Não necessário que... compromete. Olha bem, dá para a gente entender, né? Você precisa conscientizar e exigir o cumprimento, diz Dilson de Almeida Souza. Se for até aí, é compreensível. Dá para você entender o fragmento. Mas Agora, oi? eu acho que o autor colocou essa parte do assessor técnico do ponto para dizer, tipo, que não é qualquer pessoa que está falando, é uma pessoa que trabalha no departamento que sabe o que estava acontecendo. Ó, esse foi o pensamento da Rebeca. Parabéns. Alguém tem um Tia, posso outro falar o meu? pensamento? Pode. Eu coloquei, a expressão não é essencial, ela é utilizada para incrementar o texto. Aê, mais alguém pode dar alguma outra resposta? Olha, duas respostas excelentes. Estou gostando de ver. Rebeca e Marcela, hein? Marcela está bem participativa hoje, estou gostando. Tem outros também que podem ajudar nessa participação, hein? Mais alguém pode colocar? Vamos colocar a resposta aqui, que está dentro do contexto aí que as duas alunas colocaram. Mas se alguém quiser falar com suas próprias palavras de uma outra maneira, ó, a expressão não é essencial. Com a sua ausência, pois a sua ausência não compromete o entendimento do fragmento. Então, o autor utilizou para esclarecer, né, para informar quem é Dilson de Almeida Souza, para acrescentar. Então, sem ela, você também você consegue compreender. Então, o aposto, já ia falar de junta adverbial, que eu estou com a junta adverbial na cabeça. O aposto tem essa função de acrescentar, esclarecer. Explicar, foi o que eu já falei no comecinho, tá? Então, a expressão que estava destacada é um aposto explicativo. Desculpa. Agora, engasguei aqui, peraí. Agora, lá na apostila, não é aí não, Gabi. Lá na apostila, nós temos o que é aposto, onde nós vamos ler. Eu peço que algum aluno ou alguma aluna possa ler o que é aposto, por favor, e na apostila na página 34. Pode? Pode. O aposto é um termo utilizado para explicar, esclarecer, desenvolver ou resumir outro termo da oração. De maneira geral, é separado por uma pausa, que na escrita pode ser marcada por vírgulas, dois pontos ou travessão. Obrigada, Rebeca. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, está escrito aí. Então, nós temos vários tipos de aposto e eles são demonstrados, né? Vamos dizer assim, identificados através de vírgulas, entre vírgulas, depois de dois pontos, ou por travessão. Então, agora, na página 35, nós temos os tipos de aposto com exemplos que tem aí bem especificado, bem explicativo na apostila de vocês. Olha, o aposto ele pode ser empregado com a finalidade de explicar ou identificar. Observem lá os travessões. Olha, amanhã já vimos que é um advérbio, certo? Uma adjunta adverbial de tempo. Amanhã, sexta-feira, faremos uma viagem interestadual. Então, nós temos entre dois travessões, sexta-feira, está explicando, olha lá, é um aposto explicativo do termo anterior, que é amanhã. Então, amanhã está explicando que amanhã, sexta-feira, faremos uma viagem. Então, sexta-feira seria aposto. Olha lá outro exemplo. Lúcio, meu tio, olha lá, vem entre vírgulas, trabalha como guia turístico. Meu tio está identificando o Lúcio, né? Está mostrando um aposto aí que identifica quem é Lúcio. Se eu falo, Lúcio trabalha como guia turístico, tá, dá para você entender. Mas ali o aposto está acrescentando quem é Lúcio, está explicando, está identificando, aliás. Lúcio é o meu tio. Então, meu tio é um aposto. Observem, entre vírgulas. O 2, Então, o aposto não tipo, o aposto
Não precisa ter na frase, mas as pessoas usam para dar um complemento nas Isso aí, perfeito. palavras. É um acréscimo, né? Para aumentar aí, no caso, o vocabulário, especificar melhor, explicar melhor, mas nem todas as frases você encontra vocativo, ó, aposto, né? Nem todas. Então, ele vem para ter esta função mesmo, de explicar, acrescentar. O segundo pontinho, outro tipo de aposto, ele pode ser enumerativo, ó, de enumerar ou recapitular. Mas para isso tem alguns casos, algumas expressões que especificam isso. Olha, quando vem a saber, por exemplo, esse por exemplo é muito comum, isto é, tudo isso vai enumerar, esses termos eles vão enumerar algo que formam o aposto. Até aí, olha o primeiro exemplo. Existem 5 regiões no Brasil. Olha, 2 pontos, eu vou enumerar quais são as regiões no Brasil. Quais são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Todas essas regiões formam o aposto enumerativo. Observem que vem depois de 2 pontos, está enumerando as 5 regiões. Agora, olha bem, de recapitular. Pode ser representado por pronomes como tudo, nada, algo. Esses são os pronomes indefinidos, né? Olha lá, ninguém, alguém, o quem é pronome relativo. Os anteriores são os pronomes indefinidos. Vejam um exemplo que tem aí na apostila de vocês. Sigam comigo. As cidades, as ruas, as casas, isso aí, olha, não são apostos não, tá? As cidades, as ruas, as casas, tudo estava deserto. Então, quando aparecer a palavra tudo, o pronome tudo, nada, alguém, ninguém, vocês fiquem atentos. Então, esse tudo está recapitulando as cidades, as ruas, as casas. Então, esse tudo é um aposto dentro desta oração. Tia, Outro então alguns exemplo. pronomes indefinidos podem ser apostos? Pode ser o quê? Alguns pronomes indefinidos podem ser apostos, então? Apostos, tá? Esse aposto É não aposto. vai para o som aberto, tá? Aposto, plural, apostos, não é? É diferente de É. eu aposto uma viagem. Então, aí seria no som aberto, no plural. Agora, aposto, a função sintática é apostos. Então, os pronomes indefinidos, apenas esses citados aí. Tudo, nada, ninguém, alguém e o pronome quem. Esses formam um aposto. São só essas palavras que estão recapitulando alguma coisa. Olha bem, você, sua esposa, seu filho, quem dirigirá durante a viagem? Então, esse quem está recapitulando. Ou vai ser você, sua esposa, seu filho. Então, o quem é um aposto se referindo aos termos anteriores, recapitulando as pessoas dentro da oração. Aos pouquinhos, meus amores, olha, não vai ser hoje eu passando todas essas regras que vocês vão conseguir entender. É aos pouquinhos, no decorrer dos exercícios, a gente vai vendo, tentando fazer juntos, tentando encontrar juntos, e ao mesmo tempo eu vou lembrando da regra. Certo? Então, nós temos o aposto para enumerar ou recapitular, temos o aposto para explicar ou identificar. Agora nós vamos ver o aposto em que pode ser individualizar e especificar. Então, olha bem, nesse tipo de aposto não se usa vírgula, esse aqui é o único caso, tá? E ele pode ou não vir preposicionado. O que é preposicionado? Pode vir regido de preposição. Em sua maioria, são substantivos próprios, referindo-se a um substantivo comum. Vejam um primeiro exemplo. Olha, o filme Carros é o nome do filme, olha bem. Estreou no Brasil há mais de 10 anos. Então, no caso aí, o substantivo próprio Carros, que está dizendo o nome do filme,
esse carro seria o aposto do substantivo filme. Eu era viciado nesse filme. É mesmo? Olha isso, hein? Nossa. O outro exemplo, a cidade de Florianópolis, olha a preposição aí, é um dos mais famosos destinos turísticos do Brasil. Do país. Então, a cidade de Florianópolis, esse de Florianópolis é um aposto especificando a cidade, né? Ou até mesmo individualizando. Carros está especificando o nome do filme, é aposto. De Florianópolis está especificando o nome da cidade, é um aposto. Então, é o único caso aqui, a única regrinha que esse aposto não vem entre vírgulas. Isso que tem que prestar atenção. É quando se refere, quando é um substantivo próprio, se referindo, né, especificando algo na palavra anterior. Vamos ver um outro? Não, é até aí. Então, são esses 3 tipos de apostos que a gente precisa entender. Então, é o aposto de explicar ou identificar, é o aposto de enumerar ou recapitular, e é o aposto de individualizar ou especificar. Agora, nós vamos tentar juntos, tá? Não se preocupem, vão olhando na apostila e vamos ver aí se dá para a gente identificar o aposto. Identifique o aposto das orações a seguir e explique com que finalidade. Quando pede para explicar com que finalidade ele foi empregado, você tem que dizer é explicar, é identificar, é enumerar, é recapitular ou é especificar. Então, é isso que a gente tem que fazer na explicação. Então, olha a letra A. O diretor do clube, um velho diplomata, promoveu muitas festas temáticas. Percebam aí, olha, observem. Onde vocês acham que tem aposto aí? Um velho diplomata. Isso, vem entre vírgulas, observem. Então, destaquem aí, sublinhem, um velho diplomata. Esse um velho diplomata, qual é a finalidade de usar esse termo? De quê? Identificar, seria que eu identificar ou explicar, tá joia? Então, vocês podem colocar identificar ou explicar quem é o diretor do clube. É a primeira regrinha, que tem a mesma coisa, ó, e explicar ou identificar, tá? Joia. Explicar, mas pode ser o identificar também, tá? Na letra B, vou esperar vocês colocarem aí, né? Enquanto isso, vão dando uma olhadinha na letra B, vão lendo aí na apostila, vejam se vocês encontram aí o aposto. Vamos ver quem consegue achar na letra B aí. Algumas coisas o incomodavam no trânsito. Por exemplo, excesso de buzinas e engarrafamentos. E agora, onde entra aí o aposto? Por exemplo. Prof, seria... Por exemplo? Excesso de buzinas e engarrafamentos? Ah, Yuri! Excesso de buzinas e engarrafamentos. O termo, por exemplo, olha na regrinha número 2, olha. Pode ser representado... Não, cadê? Aqui no primeiro caso pode vir precedido das expressões, por exemplo. Então, por exemplo, está antes do aposto, né? Então, aqui o aposto está depois da palavra por exemplo. Então, o aposto seria excesso de buzinas e engarrafamentos. Que seria um aposto o quê? Para recapitular. De quê? Letra C? Na letra B, como que a gente explica o aposto excesso de buzinas e engarrafamento? Recapitular ou enumerar. No caso aqui,
Enumerar ou Enumerar ou recapitular, é o segundo pontinho. Quando se usa a saber, por exemplo, ou você enumera ou você recapitula algo, né? Então, no caso aqui também seria um dos dois. Então, vamos colocar o primeiro, que é enumerar. Mas pode ser o recapitular também, hein? Não esqueçam disso. Por isso que está um ou outro. Se você colocar enumerar, está certo. Se você colocar recapitular, também está certo. Então, o Tia, minha internet tá caindo. aposto seria excesso de buzinas e engarrafamentos. O a saber, o por exemplo, o isto é, Professora, minha não internet entram tinha como caído. aposto. Gente, Caiu, presta perdão. atenção aqui. Presta atenção. Os termos, as expressões a saber, por exemplo, isto é, não entram como aposto. É a expressão que vem depois deles e que vai, a expressão que vai ser esse aposto. Atenção Então, nisso. no enumerar ou recapitular, só vai ser aposto o que vem depois dessas palavras destacadas? O aposto vem depois de, por exemplo, de isto é, isso que eu estou dizendo. Você vai dizer isto é, dois pontos. O que vem depois do isto é o aposto. A expressão isto é não entra como aposto. A expressão, por exemplo, não entra como aposto. Isso que eu estou dizendo. É o que vem depois dessas expressões é que formam o aposto. Vamos à letra C, se vocês vão conseguir descobrir aqui. Ó. Essa letra C não tem vírgula, hein? Vamos ver quem descobre. Ó, o padre Anchieta foi o primeiro mestre dos indígenas. E agora, hein? O padre Anchieta. Vamos ver. Não seria o Primeiro. padre Anchieta. Anchieta. Não, o primeiro não. O primeiro não. Foi. Foi não. Foi Eber. Mestre. Padre. Não. Mestre dos indígenas. Ó, lembra, o filme Carros está específico. Olha lá a letra maiúscula, o substantivo próprio, que é Anchieta. Não, Anchieta é o aposto que está especificando quem é o padre. É o mesmo exemplo do terceiro pontinho onde tem o filme Carros. Oi? Foi o que eu falei Anchieta. Eu entendi você falar o padre Anchieta, por isso que eu disse que Ele tá não. Anchieta. Ai, perdão, então, meu querido aluno, eu não escutei, desculpa, porque vários foram falando aí ao mesmo tempo, é só Anchieta, então você respondeu corretíssimo. A palavra Anchieta aí é o aposto que está de individualizar ou especificar. Você pode colocar um dos dois termos para explicar o aposto Anchieta. Então, lembrem-se disso, ó, quando não tem vírgula... Ó, Tia, você pode repetir? Eu vou colocar aí. Peraí, enquanto eu falo, vou pondo aqui no vermelhinho, ó. Todas as vezes que não tiver a vírgula e que eu estou pedindo para você achar um aposto, observem se for substantivo próprio a quem ele está se referindo. Olha lá, o padre Anchieta. Se tivesse alguma vírgula depois disso, poderia dar alguma explicação quem foi o padre Anchieta. Se tivesse assim, ó, Padre Anchieta, vírgula, primeiro mestre dos indígenas. Então, teria aí dois tipos de apostos, hein? Teria Anchieta para individualizar e teria também um aposto para explicar, que seria mestre dos indígenas, se tivesse entre vírgulas. Se não tivesse nem o foi, nem o, nem o primeiro. Perceberam? O padre Anchieta, ou então apenas padre Anchieta, vírgula, mestre dos indígenas, vírgula, foi o primeiro catequizador, vamos dizer assim. Então, aí teríamos dois apostos. Em uma frase pode até ter mais de um aposto. É porque, por enquanto, a gente vai trabalhar encontrando apenas um, tá? Na letra D, olha lá. Riqueza, luxo, fama, nada substitui a felicidade de estar com a família. E agora, onde tem aposto aí, hein? Substitui a felicidade de estar com a família? Não. Olhem todas as palavrinhas aí nas regrinhas que nós lemos, as 3 regrinhas lá. Vamos ver quem descobre. Família. Nada. Opa, alguém falou nada. Nada. Lembrem, quem foi que falou nada?
Eu, Yuri. Yuri, agora eu te escutei, Yuri, só não identifiquei a voz aqui, perdão. Nada, quando tiver os pronomes, olha, tudo, nada, alguém, ninguém e quem, já sabemos que entra como um aposto. E seria que aposto quando eu coloco nada, tudo, alguém, ninguém ou quem? Qual seria? Recapitulando. Isso, de recapitular, joia, Yuri. Obrigada pela sua participação, parabéns. Quem ainda não conseguiu entender é normal, tá? Dentro do processo, meus amores. Não é na primeira explicação que todos entendem um conteúdo. Lembrem-se disso e não fiquem assim angustiados por não entenderem, tá? Até porque se eu estivesse em sala de aula, eu teria dado um tempinho para vocês fazerem, iria até as carteiras e tal. Mas como é bem diferente, então eu tenho que fazer assim, ao mesmo tempo, e a gente fazendo juntos, né? Olha bem, copiem isso aí no caderno de vocês. Enquanto vocês copiam, eu vou dizer quem não está presente neste segundo tempo de aula, tá? Arthur Lopes, Gustavo Andrade, Pedro Almir. O Gustavo Henrique entrou, não entrou, Gustavo Henrique, ou não? Gustavo Henrique, você está aí? Deixa eu ver se o Gustavo Henrique... Porque teve uma hora que eu achei que ele... Ah, ele estava na outra aula, então, né? Gustavo Henrique também não está. Pedro Almir. São os alunos faltosos desse segundo tempo. Ó, Arthur Lopes. Ah, Carolina. Carol, não está, não? Carolina. Eu estou aqui. Carol está? Eu estou aqui. Estou. Ah, tá bom, Carolzinha. Então, vamos pôr Carol presença aí. Então, vamos de novo. Quem não está? Arthur Lopes. Professora. Espera aí, só um instantinho. Nossa, estou enxergando. Daniel Moraes está aí? Daniel Moraes? Também não. Daniel Moraes. Ele estava no primeiro tempo, não está agora. Gustavo Andrade não estava no primeiro nem no segundo. Gustavo Henrique estava no primeiro, não está no segundo. Pedro Almir, nenhum dos dois. Pedro Henrique não está aqui? Pedro Henrique estava no primeiro e não está no segundo. São os alunos faltosos da segunda tempo de aula. Amanda quer falar comigo? Ah, não, era só para perguntar se você me colocou na chamada que eu não escutei. Ok. Então, anotem no Sandra. exercício. Oi, Rebeca. Eu não entendi. Tem que colocar uma flecha até um termo que ele explica? Sim, sim. Vamos lá. Copiem aí que eu vou dizer o que vocês vão fazer aí. Nós vamos fazer juntos a letra A e depois vamos tentar fazer os outros, tá? É preciso pular a linha, professora? Não, não precisa não. Você só vai sublinhar e vai colocar uma flechinha, uma setinha, a quem que ele explica, a que termo ele explica. Então, Você já fez. Agora eu entendi. a nova ponte foi projetada pelo Dr. Fernando, famoso arquiteto. Tia, você vai deixar esses slides no grupo? Todos os slides eu tenho que colocar na sala de aula da plataforma SAS. Eu vou perguntar para o Fábio se precisa colocar no grupo também, né? Do grupo eu falei que eu vou colocar os exercícios de adjuntos adverbiais para vocês copiarem para fazer amanhã. Vou colocar nos dois, tá? Já até a Gabi já me ajudou a organizar aqui. Vou colocar da tarefa para vocês copiarem para amanhã, né? Professora, Oi. a Ana Júlia falou que a internet dela caiu. Ai, meu Deus, é ruim, hein? Vai perder aqui a aula. Vamos lá. Tá bom, obrigada pelo recadinho. Na letra A, vocês conseguem descobrir aonde tem aposto, meus amores?
Professora, eu não consegui, porque eu não sei se é Tia. Fernando ou famoso arquiteto. Eu Vamos acho que é só um famoso só, arquiteto. tá? Famoso arquiteto. O famoso arquiteto está se referindo a quem? Fernando. Ao doutor Fernando. Então, nós temos aqui o aposto famoso arquiteto especificando, explicando o doutor, quem é o doutor Fernando. A nova ponte foi projetada pelo doutor Fernando, famoso arquiteto. Ok. Copiem a letra B, vamos lá. Ontem encontrei Bianca, aquela sua prima de Maceió. Coloquei frases bem simples para vocês identificarem aí o aposto e tentarem descobrir a que termo ele se refere. Copiaram a letra B? Sim. Tô copiando, tia. Tá. Quem já copiou, vai fazendo. Tenta achar o aposto e colocar setinha. É porque o meu aqui não dá para colocar setinha, mas o que está em vermelhinho é o termo a que se refere, tá? Você já pode fazer assim, né? Pode, vai copiando e vai fazendo. Quem é rápido aí já pode ir copiando até a letra F e ir fazendo. Isso aqui vai ficar lá também na sala de aula da plataforma, para que se não der tempo da gente terminar, porque faltam 2 minutinhos, é isso? Nossa, a aula já vai acabar. Vai ficar lá para vocês copiarem, tá? Se conseguirem fazer, bem. Se não conseguirem fazer, já copiando vai adiantar bem a nossa vida, hein? Porque aí Já amanhã a terminei de gente vai copiar e de fazendo fazer. juntos, tá? Esse aqui. Vão copiando. É só até a letra F mesmo para a gente ver os apostos. Ah, Marcelo aí tá bom. Tchau. Vamos lá? Vamos tentar fazer a letra B, que já deu para todo mundo copiar. Ontem encontrei Bianca, aquela sua prima de Maceió. Aonde tem aposto aí? Aquela sua Maceió. Maceió. Isso, aquela sua prima de Maceió. Perceberam? Eu coloquei frases bem simples para vocês tentarem descobrir. Se refere a quem? A que termo? Bianca. A Bianca, né? Está explicando quem é Bianca, ok? Podemos fazer a letra C também? Super simples? Sim. Ó. Aquele é Robson, coordenador da escola. Onde tem aposto? Coordenador da escola. Coordenador da escola, joia. Está se referindo a quem? Robson. A Robson. Eu escuto tão pouquinho os alunos participando da aula. Lembra que a gente conversava em sala de aula, nas aulas presenciais? Como é importante vocês irem respondendo, irem falando em voz alta, porque